Sejam bem-vindos ao Mestre das Odds. E eu quero saber novamente quem que buscou o bingo que deixamos aqui no YouTube ontem, odd 4. Teremos 9 jogos hoje na NBA e antes de analisar cada um dos jogos com vocês, vamos falar sobre o dia de ontem. Vamos começar pelo bingo novamente. No único bingo que deixamos ontem, quais que foram nossas entradas? Buscamos 3 ou mais bolas de 3 do Jason Tatum. Ele terminou a noite com 6 bolas de 3. Buscamos também o over na pontuação, over 217,5 no jogo de Heat e Pacers. Bateu com tranquilidade essa linha. Buscamos também a linha de menos 7,5 OKC, que também bateu com tranquilidade. E a linha de over na pontuação do jogo dos Bucks, over 214 pontos, totalizando uma odd final 4. Então, mais um bingo gabaritado no dia de ontem. Vamos começar no dia de ontem com o jogo dos Timberwolves contra os Celtics. Tivemos duas entradas nesse jogo. Pegamos 25 ou mais pontos do Jason Tatum a 1,55, uma cotação muito boa. Depois, no final do dia, o Jaylen Brown e o Porzingis ficaram fora da partida, né? Saiu uma nota que eles não iam jogar. A linha de 25 pontos dele caiu para 1,20, 1,18, se eu não estou enganado. E também buscamos as linhas de bolas de 3 do Anthony Edwards. Ontem ele sofreu com a marcação do True Holiday e do Derek White, Jason Tatum também, sempre dobrando nele. Precisávamos de 3 bolas de 3 dele. Ele perdeu 2 bolas livres, teve chance de bater essa linha, mas ontem ele estava muito mal. Foi bem nas assistências, mas na pontuação não conseguiu ajudar o time de Minnesota. Então tivemos um green e um red nesta entrada. No jogo do Heat e Pacers, deixamos duas entradas também. Aqui tivemos dois greens. A nossa primeira entrada foi no over na pontuação, over 217 pontos, que foi a que a gente colocou no nosso bingo. E também pegamos o over nas assistências do Tyrese Haliburton, 7 ou mais assistências dele. Ele cumpriu a linha no primeiro tempo já, terminou com 9 assistências. Então foi um green bem tranquilo também. No jogo do OKC e Clippers, buscamos duas linhas que foram o handicap no OKC e a linha de 25 ou mais pontos do Shai Gilgeous. Bateu também com tranquilidade no terceiro quarto, já tinha batido a linha de 25 pontos dele. E a linha de handicap, o OKC perdeu por quase 17 pontos ontem, se não estou enganado. 16 pontos. Viraram o jogo, a cotação estava pagando 1,71 para a virada do OKC. Quem estava atento também conseguiu pegar, então, dois greens nesse jogo também. Nesse jogo a gente ainda tinha comentado dos rebotes do Derek Jones Jr. A linha de 3 dele estava pagando muito bem. A linha de 5, se eu não me engano, estava mais de 3. Então foi uma bela análise também. Jogo dos Bucks e Nets. Deixamos duas entradas que foram handicap no Bucks, menos 5,5. Não veio. O Bucks teve uma noite muito mal ontem. Buscamos o duplo-duplo do Yannis. Também bateu com tranquilidade. E as bolas de 3 do Ken Thomas, duas ou mais bolas de 3. Ele bateu as duas bolas de 3 ontem. Bateu a pontuação que a gente comentou. Bateu a pontuação do Ken Johnson. O D'Lo também bateu sua pontuação e suas assistências que tínhamos comentado, assim como o Yannis e o Lillard nas assistências também. E ontem o D'Lo no final do jogo saiu lesionado. Não sabemos o que aconteceu. No outro jogo da noite, Golden e Filadélfia. A gente falou que se o Stephen Curry e o Damon Green fossem para jogo, o back Golden era bem favorável, a cotação estava muito boa e aconteceu. Mas deixamos indicados aqui no YouTube mesmo a linha de assistências do Stephen Curry, 5 ou mais assistências do Stephen Curry, terminou com duplo-duplo ontem, 8 bolas do perímetro de 8 tentativas, uma noite mágica do brinquedinho e 25 ou mais pontos do Joel Embiid. Também o time de Golden sofre com os centroavantes, né? Com os pivôs que são bastante scores, como o Joel Embiid, o Sabonis, o AD. E também comentamos os 10 ou mais rebotes do Joel Embiid, a cotação de 1,40 estava muito boa. Então, duas entradas nesse jogo, dois greens. Próximo jogo da noite, Lakers e Trail Blazers. Pegamos vitória Los Angeles Lakers e over na pontuação da partida. Over 216 pontos, bateu no final do jogo também, bem tranquilo.
E ainda o Wade nem jogou e LeBron carregou nas costas junto com o Max Christie. Pessoal, o Austin Reeves, fiquem atentos na linha de assistências dele, que ele tá, olha, jogando muito bem esses últimos jogos, tá? Surreal. Vamos pro dia de hoje. Charlotte Hornets e Detroit Pistons, na casa de Detroit, que conta com Cade Cunningham, Tim Hardaway Jr., o Azar Thompson, Tobias Harris e o Jalen Duren. O Detroit perdeu Jaden Ivey para a temporada inteira. Ele teve uma lesão na fíbula no último jogo, acho que foi contra o Orlando, se eu não estou enganado. E o Charlotte com Lamelo Ball e Brandon Miller em Game Time Decision. Acho que o Brandon Miller não vai para a quadra. O Lamelo também. Não sei se ele vai. Josh Green, Miles Bridges e Mark Williams. Se um desses não for para jogo, Brandon Miller ou Lamelo, eu vou buscar Vitória Detroit. Então vai ser minha primeira indicação. Vitória Detroit. Se Lamelo e Brandon Miller não for a jogo. Outra linha que eu gosto para essa partida. Os pontos do Cade Cunningham. Ele vai precisar pontuar muito bem agora, visto que o Jaden Ivey não vai jogar. Era o segundo maior pontuador da equipe de Detroit. Com isso, outros jogadores também sobem a sua pontuação. Malik Beasley é um belo exemplo. O Tobias Harris também é um belo exemplo. Assim como o Tim Hardaway Jr., um bom exemplo também. Gosto da linha de pontuação do Miles Bridges, ok. A linha de pontuação dele também é interessante. Voltamos, pessoal. Tivemos um breve probleminha aqui. Como eu estava dizendo, a pontuação do Miles Bridges também é interessante para essa partida. Vejo com bons olhos a pontuação do Miles Bridges, ok? Gosto também das bolas de 3 do Malik Beasley, 3 ou mais, mas isso aqui a gente tem que pegar no ao vivo, ok? No ao vivo a gente consegue pegar essa linha com uma cotação maior, uma cotação melhor. Gosto também das bolas de 3 do Cade Cunningham, duas ou mais bolas de 3 do Cade Cunningham, do Tim Hardaway Jr., duas ou mais também, do Tobias, duas ou mais, a odd 2, a do Miles Bridges, duas ou mais, a 1,43, 7 ou mais assistências do Lamelo Ball, 10 ou mais assistências do Cade Cunningham, mas o que eu vou deixar indicado para vocês aqui, eu não lembro muito bem se eu já tinha deixado indicado alguma coisa, mas é Vitória Detroit, isso aqui eu já tinha falado para vocês. Vitória Detroit, se o Lamelo ou o Brandon Miller não jogar. E também eu vou buscar 5 ou mais rebotes do Cade Cunningham, ok? E eu também gosto da linha de 25 ou mais pontos do Cade Cunningham, mas eu vou ficar de fora mesmo. Vou deixar somente Vitória Detroit e 5 ou mais rebotes Cade Cunningham. Beleza? Essas outras linhas é interessante também. Os rebotes do Bridges também é interessante. Ok. Vejo um jogo com características de um pouco de under, devido ao o ataque do Charlotte ser ruim. O ataque do Detroit é um pouco melhor, mas o Detroit defende um pouco melhor que o Charlotte também. Então vejo um jogo para under 228,5. Também é interessante para essa partida. Gosto da pontuação do Malik Beasley e do Tobias, eu já comentei com vocês. Gosto dessa linha de 15 ou mais pontos do Malik Beasley. 15 ou mais pontos do Tobias também é interessante. Do Tim Hardaway, 10 ou mais também é interessante. E do Jalen Duren e do Ausar Thompson, vou me abster. Não trabalho tanto esses jogadores, não vejo muito. Então vou me abster dessas linhas. Mas desses outros jogadores é interessante se trabalhar, ok? Também vejo um jogo pro time de Detroit fazer mais de 104 pontos, ok? Para completar numa dupla, uma odd de 1,50 é interessante. Orlando Magic e Toronto Raptors. O time de Orlando está com Anthony Black em Game Time Decision, Jalen Suggs, KCP, Tristan da Silva e o Guga, enquanto o Toronto está com Quickly, Gary Dick, Agbaji, Scottie Barnes e Jacoby. O RJ Barrett provavelmente não vai para jogo novamente, devido a uma doença. E com isso, gosto dessa linha de vitorioso para o time de Orlando. Ele almeja mais coisas na temporada. O Detroit está tancando para pegar uma posição boa no draft. Ganhou de 130 a 113, eu acho que dos Nets no último jogo, que também é um time muito ruim. Mas esse time do Orlando,
eu vou dar um voto de confiança para eles. Vou buscar vitória do Orlando, mesmo eu achando esse jogo muito difícil, ainda mais sendo na casa do Toronto. Que quem quiser pegar um handicap esticado mais 6,5 no Orlando para fazer uma dupla também é interessante, ok? Mas eu vou buscar vitória Orlando Magic nessa partida. Vai estar com uma cotação muito boa, porque eles não contam com o Banchero, Franz Wagner e o Mo Wagner. Então, vitória Orlando Magic. Outra linha que eu gosto também, 20 ou mais pontos do Jalen Suggs. Ok, 20 ou mais pontos do Jalen Suggs. Bola de 3, duas ou mais bolas de 3 do Jalen Suggs, do Quickly e do Dick. São jogadores interessantes do perímetro. Gosto também do duplo-duplo do Goga Bitadze. Duplo-duplo Goga Bitadze a 1,80. O time do Toronto é um time que tem um pace muito elevado, joga no ritmo muito alto. Com isso, erra bastante arremesso, favorecendo os rebotes do Goga. Enquanto o Orlando tem uma defesa muito boa e jogam no ritmo mais lento do que o Toronto, bem mais lento do que o Toronto. Eles têm costume de trabalhar mais a bola. O único empecilho para esse duplo-duplo do Goga, ao meu ver, são os pontos dele. Mas ele vem cumprindo essa linha com bastante frequência. Além de 10 pontos dele está a 1,34 e de 10 ou mais rebotes está a 1,44. Quem quiser separar, pegar os rebotes dele para colocar numa dupla, também é interessante nesse jogo. Vejo um jogo com características de under devido à equipe do Orlando Magic, mas o Toronto é um time under ou over, enquanto o Magic é um under. São jogos perigosos de se trabalhar totais na partida quando uma equipe é under e a outra é over. Mas esse under 224 também é interessante. Assim como o over 208 também é interessante. Então, tome muito cuidado na linha de under e over nessa partida. Gosto também das assistências do Goga Bitadze. 3 ou mais assistências do Goga nesse jogo, a 1,66. Gosto também da pontuação total do time do Orlando. Mais de 100 pontos Orlando Magic, mais de 101 pontos Orlando Magic, a 1,28. Ou mais de 99 a 1,20. Para completar bilhete também, ok? Então eu vou deixar com vocês Vitória Orlando Magic, ok? Cadê? Vitória Orlando Magic. E vou deixar também 20 ou mais pontos do Jalen Suggs. 20 ou mais pontos do Suggs ou duas ou mais de 3 do Suggs. Vou deixar duas ou mais bolas de 3 do Jalen Suggs. Mas 20 ou mais dele também é interessante, ok? Indo para o último jogo, indo para o terceiro jogo da noite, Boston Celtics e Houston Rockets. O Boston que vai à quadra com True Holiday, Derek White e Jason Tatum confirmados. Jaylen Brown e Kristaps Porzingis em Game Time Decision. O Houston Rockets vão à quadra com Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith e Alfred Sengun. O Amen Thompson ele tá fora por conta da briga com o Tyler Hero, ok? Para esse jogo, pessoal, gosto dessa cotação do Boston a 1,76. Mas se o Jaylen Brown e o Kristaps Porzingis não jogar, eu prevejo um jogo tão difícil quanto foi com Minnesota. E com isso, o Jason Tatum vai ter que aparecer novamente. Ontem ele acabou com o jogo. Na hora que o Timberwolves encostou no placar, ele foi lá e matou duas bolas de três, acabando assim com a partida. Jogadoraço, Tatum. Com isso, o que eu vou buscar nesse jogo? Vou deixar indicado o over 212 pontos, visto que o Boston Celtics está vindo de back-to-back. É a mesma análise que a gente teve do jogo do Heat. O Houston é um time um pouco pro under, puxado pro under, mas com o Celtics vindo de back-to-back, eles podem jogar um pouco mais em transição, favorecendo assim pontos fáceis, pontos em contra-ataque. Então vou ficar com o over 212 pontos nessa partida. Ok? Vou ficar também com os pontos do Alperen Sengun, over 15,5 pontos do Sengun. Vamos ver mais linhas interessantes. As assistências. Tanto 5 assistências do Sengun como 5 assistências do Jason Tatum é interessante. Ele pode sofrer dobra de marcação, igual o Ant-Man sofreu no jogo de ontem contra o Boston. Então, 5 ou mais assistências do Tatum e 5 ou mais assistências do Sengun também é interessante. A linha de pontuação de 3. 3 ou mais do Tatum a gente pode pegar no ao vivo. Esperar dar uma valorizada, pelo menos pegar a linha de over 2,5 acima de 1,50, 1,60 ou até a linha de 3,5, que ele chuta bastante, tem um bom volume.
Do Dylan Brooks, 1,30 não. Do Derek White, 3 a 1,47 também não. Do Porzingis, quando o Porzingis for para jogo, essa duas ou mais bolas de 3 do Porzingis tem valor, mas eu acho que no dia de hoje ele também não joga. Mas se ele jogar duas ou mais bolas de 3, tem muito valor também. Ok? Nesse jogo é isso, a gente não tem muito o que entrar, porque a gente precisa saber se o Jaylen Brown e o Porzingis vão a jogo. Se eles não forem a jogo, como um exemplo, no dia de ontem, a linha de 25 ou mais pontos do Tatum é muito interessante, assim como a linha de 3 ou mais bolas de 3 dele. A linha de rebotes também, mais 7 ou mais rebotes dele é 1,12, não dá para buscar. Então, no mais, é isso mesmo. Over na partida e pontuação do Alperen Sengun, ok? Houston, OKC, Oklahoma City Thunder e New York Knicks. Cadê? New York Knicks, Jalen Brunson, Game Time Decision, Michael Bridges, Josh Hart, O.J. Anunoby e Catch. E o OKC, Shea Gilgeous, Dort, Aaron Wiggs, Jalen Williams e Hardenstein. Pessoal, esse é um jogo que o OKC está vindo de back-to-back, o Knicks não. Ele teve, como eu comentei, sofreram 16 pontos, estavam perdendo por 16 pontos para o Clippers no dia de ontem, viraram o jogo. O Shea não jogou o último quarto, mas ele jogou 30 minutos da partida, assim como o J-Dub também jogou 30 minutos da partida. O Hardenstein jogou um pouco menos, se eu não me engano, jogou 23 a 25 minutos. O que eu vou buscar para esse jogo? Para o OKC vencer esse jogo, não vou trabalhar vitorioso para nenhum lado, porque o OKC está vindo de back-to-back. Não gosto de trabalhar vitorioso. Quando o time favorito vem de back-to-back, assim como o OKC, assim como o Celtics, por isso que eu não entrei na vitória do Celtics no jogo passado. Então, tem valor o OKC para vencer? Tem muito valor, assim como do Celtics. Mas eu prefiro buscar essa cotação no ao vivo. O que eu vou trabalhar para essa partida? Gosto novamente do over na pontuação. Over 215 pontos. Vai ser minha primeira entrada nesse jogo. Ok? Over 215 pontos. Outra linha que eu gosto para essa partida é a pontuação do Shea. 25 mais pontos do Shea Gilgeous. Ok? A 1,22. Dá para buscar essa cotação com tranquilidade. Ele geralmente cumpre essa linha muito bem. Outra linha que eu gosto são os rebotes do Hardenstein. Esse jogo, pessoal, para o OKC ganhar, o Hardenstein vai ter que estourar em rebotes. Porque do outro lado a gente tem o Cat e o Josh Hart, que são reboteiros assim fenomenais. Então, 10 ou mais rebotes do Isaiah Hardenstein. O duplo-duplo do Isaiah também é interessante. Odd 2, ele geralmente cumpre a linha de 10 pontos dele. Ok, então consultar os rebotes do Cat também é interessante para essa partida. 13 ou mais em 47 não tem nenhum valor. Provavelmente ele passa dessa linha. As assistências do Josh Hart. Se o Jalen Brunson não for para jogo, 5 mais assistências dele bate com tranquilidade. 7 ou mais assistências do Brunson também tem bastante valor nessa partida. As bolas de 3 do Michael Bridges, do O.J. Anunoby, do Shea e do Cat também é interessante. Do Brunson se jogar também é interessante. Ok. Vamos ver se tem mais alguma linha boa. Os rebotes. Nessa partida é uma match favorável pro Anunoby pegar a linha de 5 mais rebotes também. Mas ele não é um reboteiro tão excepcional assim como o Josh Hart e o Cat. Então essa linha aqui eu não aconselho tanto. Então nesse jogo pegamos 10 ou mais rebotes do Isaiah Hardenstein. Ok? 25 ou mais pontos do Shea Gilgeous-Alexander. Total na partida, over 215 pontos. E eu também quero buscar 17,5 do Cat, over 17,5 pontos do Cat. Então tivemos 4 entradas no jogo dos Knicks e Thunder. Próxima partida da noite, Pelicans e Wizards. Quem não quiser trabalhar essa partida tá totalmente correto, mas eu vou buscar 2 entradas nessa partida. Jordan Poole, Carrington, Justin Champagne, Caio Kuzma e Alexander Sarr. O Kuzma está como titular, mas ele vai vir do banco provavelmente. Tá tendo restrição de minutos devido à lesão dele. Enquanto os Pelicans, DeJounte Murray, CJ McCallum, Trey Murphy, Herbert Jones e Ives Smith. O que eu vou buscar para essa partida, pessoal? Vou deixar 2 indicações que são bolas de 3, 3 a mais bolas de 3 do Jordan Poole.
3 ou mais bolas de 3 do Trey Murphy, são duas linhas interessantes de buscar. 20 ou mais pontos do Jordan Poole, também é interessantíssimo de buscar. A linha de pontuação do CJ McCollum e do Trey Murphy, ok? A linha de assistências, pessoal, do Carlton Carrington, 3 ou mais assistências do Carlton Carrington tem muito valor nesse jogo. A do Malcolm Brogdon também tem muito valor, mas eu queria uma cotação de pelo menos 2, a linha de 5 ou mais dele, porque ele é um jogador que vem do banco, joga em média 28, 30 minutos, estourando na partida. A do Caio Kuzma, 3 ou mais do Caio Kuzma, também é interessante. As duas últimas partidas ele cumpriu essa linha. Ele não é tão passador, então por isso que está 1,95. Tá dando uma média de 20 minutos, então tomem cuidado aqui. O que eu vou deixar indicado para vocês nesse jogo? A linha em assistências mesmo do Carlton Carton, 3 ou mais, over 3,61, 64, também é interessante. Mas o que eu vou deixar indicado para vocês nessa partida é um jogo com tendência a over. São duas equipes rápidas, são dois ataques. O Wizards, principalmente, defesa ruim. Pelicans, defesa ruim. Wizards, ataque ruim. E não tem como falar que o ataque dos Pelicans é ruim, com DeJounte Murray, CJ McCollum e Trey Murphy. Mas é ruim também. Tá vindo muito mal. Não era um time para estar 5,29 na temporada. Os Wizards 6,25 são os dois piores times da NBA na atual temporada. Então trabalhar com over nesse jogo é muito perigoso, que são duas equipes ruins. Trabalhar com over é perigoso. Mas o que eu vou buscar nessa partida? O under 240 também é interessante. Quem mais eu vou buscar o quê? Bolas de 3 do Jordan Poole. 3 ou mais bolas de 3 do Jordan Poole. E 3 ou mais bolas de 3 do Trey Murphy. Serão as minhas duas entradas nessa partida. Gosto também, se preferirem, a linha de 20 ou mais pontos do Jordan Poole. Okay? Mas eu vou buscar a linha de pontuação de 3 dele. Eu vejo onde tem mais valor para esse jogo. Então, 3 ou mais bolas de 3 do Jordan Poole e 3 ou mais bolas de 3 do Trey Murphy III. Outras linhas, 7 ou mais assistências do DeJounte Murray. Eu já comentei do Carlton Carrington. Linha de assistências dele também é interessante. A linha de rebotes do Ives Smith e do DeJounte Murray, 10 ou mais do Ives Smith, 5 ou 7 ou mais do DeJounte Murray. E é isso, pessoal. Ficar mesmo com a pontuação de 3 do Trey Murphy, Jordan Poole. Quem não quiser trabalhar nesse jogo, pula, que é muito perigoso. Mas eu gostei muito dessas linhas, com uma cotação muito boa. Dallas Mavericks e Cavs. O Mavs não conta com o Doncic e o PJ Washington está em Game Time Decision. Uma quadra com Spencer Dinwiddie, Irving, Klay Thompson, Derek Lively e o PJ Washington em Game Time Decision. Enquanto os Cavs estão titulares, né? Sem Isaac Okoro ainda. Darius Garland, Donovan Mitchell, o Aranha, o Dion Wade, o Ivan Mobley e o George Allen. Que eu vou buscar para esse jogo? Vitória Cavs. Não tem como fugir. Vitória Cavs, 1,35. Uma cotação muito boa. Um dos melhores times que a gente tem na NBA atualmente. Vitória Cavs. Outras linhas que eu gosto para essa partida. Vejo o Cavs fazendo blowout nesse jogo por conta da ausência do Dallas. Com a ausência do Dallas, a equipe do... com a ausência do Doncic, a equipe do Dallas fica um pouco mais under. Puxam esse jogo um pouco pro under. Gosto da linha de under 239 pontos. Mas ao mesmo tempo o Cavs pode passar de 125 pontos, 120 pontos com facilidade nesse jogo. É um ataque muito eficiente. Então eu vou buscar somente vitória Cavs. Ok, vai ser minha única entrada nesse jogo. Vitória Cavs. Outras linhas que eu acho interessante. Pontuação do Donovan Mitchell. Over 18,5 pontos do Donovan Mitchell. Over 13,5 do Ivan Mobley. Okay? Não gosto de trabalhar rebotes nos jogadores do Cavs, porque o Allen e o Mobley, geralmente um rouba rebotes do outro e as linhas acabam não batendo. Pontuação de 3, 3 a mais do Mitchell a 1,37 não dá. Do Klay Thompson também é interessante, mas não sinto tanta confiança nesse jogo. Eles têm uma defesa de perímetro muito forte. Por isso que eu não vou entrar em tantas entradas nessa partida. Só mesmo
vitória Cavs, ok? É uma partida para se trabalhar no ao vivo, se o Dallas estiver fazendo um jogo bem competitivo. Denver Nuggets e San Antonio Spurs, na casa de Denver, eles estão completos, né? Só em Aaron Gordon ainda. Westbrook, Jamal Murray, Christian Brown, Michael Porter e Nikola Jokic. O San Antonio vai Chris Paul, Sam Castile, Devin Vassell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama. Não tem pra onde fugir, vitória Denver Nuggets. E a minha outra entrada nesse jogo será over na pontuação total, over 230 pontos na partida. Ok? Outras linhas interessantes para essa partida, pessoal. 3 ou mais bolas de 3 do Victor Wembanyama. 2 ou mais bolas de 3 do Porter, assim como a do Jamal Murray. As assistências do Chris Paul, 7 ou mais assistências do Chris Paul. Over na pontuação do Embi, over 20.5 pontos do Wembanyama. Linha de triplo-duplo do Wembanyama e do Jokic. Ok. 2,55 do Jokic e 19 do Wembanyama. Do Russell a 16 não. A gente pegou cotação de 21 no último triplo-duplo que ele fez. Então, não dá para entrar nessa linha, ok? Duplo-duplo dele, 3,90, também tem valor, ok? Assim como do Chris Paul nesse jogo, o time do Denver cede muito pontos providos de assistência. O Chris Paul é o melhor passador do time de San Antonio, então duplo-duplo dele tem valor, mas ele pode não bater essa linha de pontuação, ok? 3 ou mais assistência do Embi, 1,16, nada. Blocos do Embi, quantos que tá? Blocos do Embi a 1,80, 3 over 3,5. Pelo menos tinha que estar uma cotação maior, mas o jogo é favorável por conta do Russell, do Chris Paul, do Chris Brown e do Jamal. É um time que infiltra bastante, para ele dar toque é bem fácil, mas eu vou ficar de fora dessa cotação. Não tenho muito costume de trabalhar essa cotação do Wembanyama nos tocos, não. Beleza? Então nesse jogo, over na pontuação e vitória Denver Nuggets. E ficar de olho nos duplos-duplos do Paul, Westbrook e triplo-duplo do Embi e do Jokic, como sempre. Indo para o outro jogo da noite, Sacramento Kings e Memphis Grizzlies. O Sacramento vão à quadra com De'Aaron Fox, Malik Monk, Keon Ellis, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis. E Memphis vai com Scottie Pippen, Desmond Bain, Jalen Wells, Jared Jackson e Zach Edey. Ainda não conta com o Ja Moran, ok? Provavelmente o Zach joga esse jogo e o Laravia também volte à quadra, assim como o Brandon Clark. Pessoal, essa cotação do Sacramento ao 1,71 é muito interessante. Mas o time de Memphis, mesmo sem Ja Moran, eles vêm jogando muito bem. Então essa cotação é um pouco de bait, tomem cuidado. O Sacramento Kings, nas últimas 2 partidas que eles venceram, tanto do Dallas como do Philadelphia, Dallas estava sem o Doncic e eles penaram para ganhar, ganharam de 10 pontos, mas penaram para ganhar, assim como o Philadelphia. Philadelphia sem Joel Embiid, eles foram ganhar nos últimos 5, 4 minutos de partida que eles viraram o jogo. Então, fico de fora dessa cotação de vitorioso para Sacramento Kings, ok? Esse é um jogo muito chato de se trabalhar, muito difícil. É um jogo com tendência a over, mas o over 234 é muito alto, pessoal. Dá até vontade de pegar um under 250 pontos, mas não vou entrar também. Os rebotes dos Sabonis, 13 ou mais, tá? 1,33 também é inviável de buscar esse rebote dos Sabonis. 15 ou mais a 1,71 não. Espera essa cotação diminuindo no ao vivo. No jogo passado ele pegou 21 rebotes. Só no primeiro tempo eu acho que ele pegou 8 rebotes. É assustador a dominância dele no garrafão. Se o Zach ele jogar, vai ser um pouco mais difícil. Então provavelmente essa cotação diminua no ao vivo. O que eu vou buscar para essa partida? Vou buscar a pontuação do Desmond Bain, over 16.5 do Desmond Bain, ok? Gosto também da linha de 2 ou mais bolas de 3 dele, mas a 1,20 não dá. Geralmente a gente trabalha essa cotação dele pelo menos a 1,5, 1,44, 1,40. Beleza? Do Malik Monk também a 1,20 é inviável. A do De'Aaron Fox a 1,50 é bom, mas ele não tem muito volume de 3 pontos igual vários outros jogadores.
Do George Jackson também é interessante. Do Kennard também é interessante. É um chutador nato de 3 do Kennard. Assim como o Trey Lyles. Chuta muito bem da linha de 3 pontos. Veio muito bem do banco. Contra o Philadelphia. Ok? Para esse jogo, então, eu vou deixar o quê? Vou deixar uma entrada só, que vai ser na pontuação do Desmond Bain. 20 ou mais pontos do Desmond Bain, ok? Cotação de 1,55. Tem um valor muito bom. Do George Jackson ao 20 ou mais também, a 1,25 é muito baixo. Tinha que estar acima de 1,35, 1,40. Óbvio que ele e o Desmond Bain vai ser os principais pontuadores da equipe de Memphis, mas mesmo assim não dá para buscar essa cotação nele. 1,25. Dá para pegar no ao vivo acima de 22,5 a 1,80, 1,90. Aí sim eu vejo o valor. As assistências, 5 ou mais assistências do Desmond Bain, é interessante. A do Scottie Pippen, não, ele tá vindo muito mal. Do Sabonis a 1,40 também é interessante. A linha de rebotes do Desmond Bain, 5 ou mais rebotes do Desmond Bain, é interessante. Do Scottie Pippen, 5 ou mais odd 3 não. 3 ou mais a 1,37 também é interessante. Os pontos do Fox, 20 ou mais pontos do Fox, é interessante a 1,22. Do Domantas Sabonis, 15 ou mais a 1,22, também é interessante, ok? É um jogo também para se trabalhar no ao vivo, pessoal. Minha única indicação, 20 ou mais pontos, Desmond Bain, ok? Próxima partida da noite e última partida, Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers. Pessoal, o LeBron James está com Game Time Decision agora, mas ele está como probable, provavelmente ele vai à quadra. O Lakers vem à quadra com Austin Reeves, Max Christie e Rui Hachimura confirmados. LeBron James e Anthony Davis em Game Time Decision. Enquanto a equipe de Atlanta, Dyson Daniels, Richard Sher e Clint Capella estão confirmados. Jalen Johnson e Trae Young estão com Game Time Decision. Esse jogo a gente realmente precisa que ou Trae Young jogue de um lado ou LeBron James e Anthony Davis joguem do outro lado. O que eu vou deixar indicado para vocês? Se o Trae Young for à quadra, 10 ou mais assistências Trae Young a 1,40, ok? 10 ou mais assistências Trae Young. Vou buscar também, a equipe do Atlanta é uma equipe com pace muito elevado, muito rápido, trabalha muito rápido a bola. E a equipe dos Lakers vindo em back-to-back é a nossa entrada de sempre. Over na pontuação total do jogo. Over 223 pontos é a minha segunda entrada na partida. Ok? Mas o que? A gente precisa que pelo menos o Trae Young jogue de um lado e LeBron James ou Anthony Davis jogue do outro lado para a gente buscar essa cotação de over 223 pontos, ok? Outra linha interessante para essa partida, pontuação do DeAndre Hunter, over 12,5 dele. As bolas de 3 dele está quantos? 2 ou mais a 1,34 também. Tem muito valor, ok? As assistências do Austin Reeves, principalmente 7 ou mais assistências dele. Se o LeBron não jogar, ele vai estourar na linha de assistências, pelo menos se o Anthony Davis for à quadra. Perdão, pessoal. Então é isso. 10 ou mais assistências, Trae Young. Over na partida se o Trae Young e LeBron ou AD jogarem do outro lado. E vou pegar também over na pontuação do DeAndre Hunter, over 12,5 dele, ok? Pessoal, na linha de vencedor, a gente tem que esperar sair as escalações de ambos os lados. Porque, por exemplo, se jogue só LeBron ou Anthony Davis de um lado, e do outro lado jogue Jalen Johnson e Trae Young, é favorável buscar o handicap no Atlanta Hawks, ok? Para não finalizar um vídeo sem um binguinho, que a gente está vindo muito bem dos bingos, vou deixar um bingo com vocês também no jogo de hoje, ok? Que vamos lá. Vitória Denver Nuggets, vitória Cleveland Cavaliers. Vou buscar a pontuação do Shai, 30 ou mais pontos do Shai. Cadê? Pontuação do Shai Gilgeous. 30 ou mais pontos, Shai. Vitória Detroit Pistons. Vinte ou mais pontos, Jalen Suggs.
que foi o Shea, Vitória, aqui não vamos trabalhar nada. Houston Rockets e Boston Celtics. Vamos buscar a linha de... Onde que tá? 3 pontos do Jason Tatum, vai para 1,74, mas é 1,23 não. Eu acho que vai ser isso aqui mesmo, pessoal. Denver Nuggets para vencer, Cavs para vencer, 30 ou mais Shea, Detroit Pistons para vencer e Jalen Suggs 20 ou mais pontos. Dá para desmembrar essa múltipla e fazer duas, uma que eu acho que vai dar odd 3 e a outra vai dar odd 2 e alguma coisa. Ó, vou deixar um exemplo para vocês. Vamos deixar Jalen Suggs e Shea, odd 2,46. E a outra vai ser Denver Nuggets, Cavs e Detroit Pistons. Duas odds 2,57, ok? Então, deixaremos esses dois bingos para vocês. Denver Nuggets, Cavs e Detroit Pistons. 30 mais pontos, Shai Gilgeous-Alexander e 20 ou mais pontos, Jalen Suggs. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar também. E o primeiro link da descrição está o grupo do nosso Telegram lá. Vão lá acompanhar. A gente finalizou o dia ontem também muito bem. Aqui no YouTube finalizamos 11-2. Lá a gente finalizou 5-3, saindo positivo também. Então, fiquem com Deus e até amanhã. E uma boa noite de NBA para nós.